Jeremias capítulo 1, verso de número 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Se você tem uma caneta, marque aí essa palavra, filho dos sacerdotes. Filho dos sacerdotes. Marque essa expressão, filho dos sacerdotes. Jeremias era filho de quem, gente? Sacerdotes, filho de sacerdotes. E nós temos que entender uma coisa muito interessante. O ministério sacerdotal no Velho Testamento, uma pessoa não poderia chegar lá no templo e se candidatar ao cargo de sacerdote. Então ninguém poderia chegar lá e dizer assim: olha, eu vim aqui entregar um currículo que eu quero ser sacerdote. Meu currículo é bom, é assim, assado, olha, esse aqui é o meu currículo, eu quero ser um sacerdote. Uma pessoa não tinha essa possibilidade e essa oportunidade de se candidatar ao cargo, à posição de sacerdote. O ministério sacerdotal foi um presente, uma dádiva, que o pai havia entregue a um grupo específico de pessoas, a uma família, a uma casa. Então os sacerdotes, eles deveriam pertencer a uma família, a um grupo e a uma casa. Ou seja, se eu sou um filho de sacerdotes, existia uma grande possibilidade de eu também ser um sacerdote e estar envolvido com as atividades do templo. Por quê? Porque eu já pertencia, estava ligado à família sacerdotal. Ou seja, se Jeremias, ele era filho dos sacerdotes, ele estava ligado a uma família sacerdotal, as possibilidades dele também ser um sacerdote, estar envolvido com as atividades do templo, eram muito grandes. Eram muito grandes. Então, veja aí, você marcou que ele era filho dos sacerdotes, amém? Olha o verso de número 4. Olha o verso de número 4. A mim, Jeremias, veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei, eu te dei, eu te enviei, eu te constituí um profeta às nações. Agora eu quero que você marque aí a palavra profeta. Qual é a palavra que eu pedi para você marcar? Profeta. Bom, lá em cima, filho de sacerdotes. Lá em cima, pertencendo a uma família sacerdotal. Lá em cima, o futuro dizia: você tem todas as possibilidades e chances de ser um sacerdote. Só que no verso 4 diz que em um momento da vida dele, a eternidade vai cruzar a história dele. E o Senhor vai falar com ele. E quando o Senhor fala com ele, o que Deus diz é o seguinte: bom, Jeremias, teu pai é sacerdote, você está ligado a uma família sacerdotal, você tem a oportunidade e a possibilidade de imitar os passos do seu pai, de seguir o ritmo e também ser um sacerdote, mas eu quero te dizer que eu tenho um plano diferente para a sua vida. Eu te separei, eu te constituí, eu te formei, e eu estou te enviando, eu estou plantando você como um profeta às nações. E isso é tão interessante porque, acompanhe o raciocínio comigo.
olha o que Deus faz. Ele entra numa família de sacerdotes, separa alguém e diz assim: para mim, você não é sacerdote. Para mim, você é um profeta. Eu vou tirar você para fazer algo diferente na tua vida, diferente do que eu fiz na vida do teu pai, diferente do que eu fiz na vida do seu avô, diferente do que eu fiz na vida de toda a sua família. Eu vou tirar você do seu contexto e para mim, eu vou levantá-lo como um profeta às nações. E por que eu vim te dizer isso aqui? Que nos dias de Jeremias, preste atenção, numa família de sacerdotes ele tira um profeta. Nos nossos dias, eu vou falar agora um pouquinho da minha história. Eu sou um bispo e um missionário em Portugal. Me converti há coisa de 25, quase 28 anos atrás. Numa família 100% de tradição católica. Na minha família não existia um único cristão. Não tinha bispo, pastor, apóstolo, diácono, missionária, evangelista. Não existia ninguém. Eu fui o primeiro. Então, quando eu li esse texto, olha o que o Espírito de Deus ministrou no meu coração. Numa família de tradição católica, eu separei um, salvei e enviei para ser um missionário às nações. Por que eu estou dizendo isso? Talvez eu estou falando aqui para alguém que você é de uma família tradicional. Nunca saiu aqui de Brusque. Que cidade maravilhosa. Eu amo aqui. Toda vez que eu venho, eu fico encantado com o clima, com o povo, com a cidade. Que cidade linda. Vocês estão de parabéns. Mas, talvez numa família tradicional, tem alguém aqui que Jesus está dizendo: você não vai cuidar dos negócios do papai, nem vai cuidar das coisas da mamãe. Você é um profeta, uma profetisa às nações. Numa família de advogados, Jesus pode chamar um pastor. E interessante que numa família de pastores, ele também pode chamar um doutor e uma doutora. Veja como que o Espírito de Deus, ele trabalha e ele se move, diferente da nossa visão, diferente da nossa maneira de encarar e de abordar os acontecimentos. Talvez eu estou falando para alguém hoje aqui que você está vivendo essa crise. Você já está vivendo esse conflito interior entre aquilo que você imaginava, aquilo que a sua família imaginava e a rota que o céu escreveu para ti. Eu estudei 9 anos num colégio de freira. Não era para ser padre, gente. Era um colégio administrado por freiras. E saí desse colégio e depois fui fazer faculdade na área de TI, na área de informática. Então eu me converti bem no meio da faculdade. Bem no meio da faculdade. Bem no meio da faculdade. Eu me lembro que eu saí das férias. É julho, junho, as férias do meio, é junho, julho, do meio do ano, julho. Saí nas férias do meio do ano como uma pessoa normal que não conhece a Jesus. E voltei no início das aulas, ali em agosto, convertido e cheio do Espírito Santo. E foi muito engraçado, porque eu saí e naquela época, gente, até naquela época, não tinha rede social, não tinha muita coisa, então você não tinha muito contato com as pessoas de saber a intimidade da vida delas como tem hoje. Então quando eu volto, é aquele impacto no meio dos colegas, porque o que aconteceu que ele viveu essa virada e essa mudança tão grande? E esse processo que eu vivi da minha conversão aconteceu por causa de alguns amigos. E um dos amigos, eles me convidaram para eu visitar um outro amigo que tinha sofrido um acidente. Ele tinha caído de moto. E ele estava com a perna lá operada, uma situação bem complicada. Então eu fui até a casa dele com os outros amigos. Quando lá chegamos, estava tendo uma oração.
estava tendo uma oração. Aí chegamos naquela oração, todos em silêncio, né? Eu não sabia bem o que era aquilo, mas ele estava a orar pelo amigo da perna quebrada. E no meio da oração, sai uma mulher cheia de Deus, uma profeta do Senhor. E aquela mulher aponta o dedo para mim e diz assim: apóstolo, Deus te separou. Você é um pastor. E fez uma promessa muito linda, uma palavra muito linda na minha vida. E aquela palavra me impactou. Aquilo impactou a minha vida e eu fiquei assim, sem entender muita coisa. Mas eu sei que eram coisas tão bonitas e tão boas, que eu voltei para casa e eu confesso que aquela noite eu não dormi. Mas todas aquelas mensagens, palavras bonitas, aquelas profecias que eu recebi, não geraram mudança e transformação na minha vida. Passaram-se 1, 2, acho que coisa de 3 meses, e eu estava uma vez na rua, conversando com um grupo de amigos. Imagina assim, uma roda de amigos na rua, e quando eu olho para o outro lado da rua, estaciona um carro. Sabe quem estava dentro do carro? A mesma mulher de 3 meses atrás. Quando eu vi aquilo, eu pensei: será que isso é perseguição? Será que os crentes andam perseguindo as pessoas na rua? Aquela mulher abriu a porta e ela vem andando na minha direção. Aí ela fala assim: eu não estava programada a te encontrar aqui hoje. Eu vim visitar uma pessoa, e apontou para casa. Aqui. E quando eu olhei, eu te vi aqui sentado. Quando ela já veio falar comigo, os meus amigos correram todos, né? Ficaram assustados, falaram assim: meu Deus, sumiram todos, eu fiquei sozinho. E aí ela diz assim, através do Espírito: Deus tem uma grande obra, Deus quer te abençoar, você vai ser um pastor na Europa, de novo. Deus vai te enviar, Ele te escolheu no meio da sua família. E ela foi repetindo as mesmas palavras de meses atrás. Mas então ela completou com uma frase, uma expressão nova. Ela disse assim: mas tudo isso está pendente de um movimento da sua parte. Você precisa dizer sim para Jesus. Você precisa dizer sim para o chamado de Deus na sua vida. Você não pode mais fugir, você não pode mais correr. Se tiver alguém aí ao seu lado, com muito carinho, diga para ele assim: você precisa dizer sim para o chamado de Deus na sua vida. Me ajuda aí. Diga para ele assim: você não pode mais fugir. Fala: não pode mais correr. Se você correr, Jesus vai mandar essa profeta lá na porta da sua casa. Ela vai parar o carro lá. Bom, passado um tempo, algumas semanas, eu participei de uma reunião, de um culto, entreguei minha vida a Jesus. Bom, e o resto você está vendo eu aqui para dizer que o que Deus fala, Ele cumpre. Por que eu estou te dizendo isso? Nós estamos numa conferência missionária. E tudo que está acontecendo aqui desde sábado, sexta, desde ontem, desde sábado, domingo de manhã, hoje domingo à noite, tudo está à espera de uma decisão, de um movimento da sua parte. Você precisa dizer sim para aquilo que Deus tem na sua vida. Você pode ser um missionário fora do país, ou pode ser alguém que Deus vai levantar como um missionário nos negócios, com tamanho amparo, apoio do vosso apóstolo. Talvez você vai ser alguém que Deus vai levantar no mundo acadêmico, ou talvez no meio dos atletas. Não importa o ambiente, não importa a realidade, eu quero te dizer, o céu está à espera de uma resposta da sua parte. Jeremias, o Senhor falou com ele: Jeremias, você pode ter nascido numa família de sacerdotes,
mas eu te escolhi como um profeta às nações. Os seus pais sonharam algo para ti, mas o meu plano é maior, o meu projeto é mais alto, os meus sonhos são maiores que os teus. Jeremias, você pode ter pensado algo, mas assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, diz o Senhor. Quando Jeremias recebe o impacto dessa palavra, olha a resposta dele no verso de número 6. Olha o verso de número 6. Jeremias vai dizer assim: então eu disse, está escrito assim, mas você não pode ler se você ler assim, perde vida, perde a graça. Aqui, para ficar interessante, você tem que ler assim, vamos lá? Vou contar até 3, faça assim, calma, vou contar até 3. Você vai assim, Senhor Deus. Vamos lá, 1, 2, 3. Jeremias, eu te separei, te consagrei um profeta às nações. 1, 2, 3. Agora eu vou falar contigo. Eu te separei no meio da tua família, no meio da tua casa para uma grande obra. 1, 2, 3. Percebeu que a resposta de Jeremias é a resposta que muitas vezes nós damos? Jeremias disse assim: eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Qual a desculpa você tem dado para Jesus? Eu sei que é uma conferência missionária, mas até pode ter alguém aí que você precisa, antes de tudo, dizer um sim para a salvação. Ou talvez você nem imaginava que era uma conferência de missões e falou assim: esse é o culto que eu tenho que reconciliar, voltar para Jesus, e você está aí no meio hoje, precisando tomar essa decisão, voltar para Jesus, voltar para a comunhão, já tomar ceia daqui no próximo fim de semana, ou daqui 2 semanas. E eu te digo, pare de dar desculpas para aquilo que Deus tem na sua vida. Pare de dar desculpas para aquilo que Deus tem na sua vida. Quais as desculpas você tem dado? Jeremias disse: eu não sei. Muitas pessoas usam essa desculpa: eu não sei. Outros têm essa desculpa: eu não posso. Outros usam essa desculpa: eu não tenho. E outros usam: eu não consigo. Eu não sei, eu não posso, eu não tenho e eu não consigo. Qual a desculpa você tem dado para Jesus? Jeremias disse: eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Então eu quero mostrar para você aqui 2 coisas que Deus faz, 2 coisas que Ele pode fazer quando nós nos entregamos 100% para Ele. A primeira coisa que Ele faz quando Ele tem um plano e um projeto na vida de alguém, a primeira coisa que Ele faz, que eu quero mostrar para você, é o seguinte: quando Deus escolhe alguém, Ele retira aquilo que nos atrapalha de viver o plano e o projeto dEle. Diga assim: Deus tira aquilo que me atrapalha de viver o projeto dEle. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Verso de número 5. Isaías capítulo 6 e o verso de número 5. Isaías fala assim: então eu disse, Isaías dá um grito: ai de mim, ai, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Diga bem alto: lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios.
Isaías está dizendo, eu tenho um problema. O problema está onde? Nos meus lábios, na minha boca. Eu tenho um problema, o problema está nos meus lábios, está na minha boca. O problema está bem aqui na minha boca. Então, verso de número 6. Um dos serafins voou para mim. Trazia na mão uma brasa viva que foi tirada do altar com uma tenaz. E quando eu ler esse verso 7, se você quiser dar um glória, um aleluia, ou se alegrar, alguma coisa que exalte a Jesus, olha que lindo. E com a brasa ele tocou na minha boca. E ele diz assim: eis que ela tocou os teus lábios. E eu vou ler isso aqui merece outro glória a Deus, ó. A tua iniquidade, o teu problema, a tua desculpa, o teu medo foi tirado. E perdoado o teu pecado. Nesse último horário, nesse último dia dessa conferência de missões, eu quero te dizer: o mesmo Deus que tocou em Isaías, Ele está a tocar na vida de algumas pessoas. E o mesmo Deus que tirou o que atrapalhava Ele está tirando aquilo que te atrapalha de viver os sonhos, os planos e os projetos dEle nessa terra. Enquanto eu prego, hoje não tem aqui serafim, não tem brasa de fogo, não tem tenaz, mas melhor do que esse ser celeste, é o próprio Deus que habita na minha, na sua e na nossa vida. O Espírito de Deus está se movendo em alguns corações, algumas vidas, e está dizendo: eu estou tirando medos, barreiras, bloqueios, dificuldades, desculpas. Eu estou tirando alguns obstáculos que você levantou, que pessoas levantaram, porque o mesmo Deus que tocou em Isaías está a tocar na sua vida hoje aqui nesse lugar. Quando eu me converti, eu era um jovem assim muito bloqueado, muito fechado, muito tímido. Eu tinha muita dificuldade até na escola, na faculdade, de apresentar seminário, apresentar trabalho. Por exemplo, na escola, olha, de novo essa história, na época, na minha época, tinha a tal da folha de papel ao maço. Existe isso aqui? Aqui é o mesmo nome? Quem usou papel ao maço aí? Olha, revelou sua idade agora, parabéns. Isso aqui é só old school. Uma fila lá na frente. Aí o pessoal que era descolado, que falava bem, o pessoal nem olhava para a folhinha. O pessoal ia lá, trabalho de geografia, a bacia hidrográfica, o rio Itajaí, o porto, a Serra do Mar, Mata Atlântica. Mas tinha uns que, assim como eu, levava a folha, lia a folha, e o negócio era tão complicado que a gente ia lendo a folha assim, ó, e ia se escondendo atrás até do outro colega atrás. Aqui a cidade Brusque. Eu era muito assim. E como eu disse para você, na minha família não tinha cristão, não tinha crente, não tinha nada. Eu aceitei Jesus na primeira igreja que eu entrei e fiquei lá alguns meses. Aí eu acordei um dia numa segunda-feira, uma vontade de ir para a igreja, e não tinha culto na minha igreja. E próximo da minha casa tinha uma igreja muito pequena, muito pequena, muito pequena. Eu vou lá nessa igreja hoje. Me arrumei e tinha assim coisa de 30 cadeiras. Como eu não conhecia ninguém, eu sentei literalmente lá na última da última, lá onde encontra coluna com linha. Sentei lá. Gente, e era um culto tão engraçado, que eu nunca tinha ido num culto daquele jeito, apóstolo. O pastor chamava as pessoas na frente. Ele vai, por exemplo, assim, você aqui, esse irmão aqui do Brasil, vem aqui ler um texto bíblico. O irmão lia o texto bíblico e eu, olha que culto legal. Aí ele falou assim, a senhora aqui do lado do irmão do Brasil só vai cantar um hino. Olha, a senhora aqui de verde, conta um testemunho. E ele começou a chamar um por um, gente.
E eu todo empolgado, vendo aquelas pessoas lá na frente a falar. E eu falei, olha, que igreja diferente da minha, né? A minha não tinha isso. No meio, eu descobri que ele estava chamando um por um, meu irmão, do povo que estava sentado lá. Começou a me dar um pânico, suador, tremedeira. E aí eu acho que no início da minha fé, foi das orações mais fervorosas que eu fiz na minha vida, que eu fechava os olhos e eu falava assim, Senhor, me faça eu ficar aqui invisível para esse pastor não me ver. Jesus, não deixa esse homem me chamar. E eu fui escorregando na cadeira. De repente ele chegou na minha fila, começou a chamar o povo da minha fila. Aí ele chamou a pessoa do meu lado, tipo assim, essa senhora aqui de rosa, a senhora, canta o hino. Aí a senhora cantou, voltou, e aí terminava assim, eu agradeço essa rica oportunidade e as palmas louvem o nome do Senhor, né? Quem foi sabe. Quando a irmãzinha sentou, eu falei, agora Jesus, o Senhor me salva. Eu não sei o que eu vou falar. Se eu for lá, eu não sei nem ligar o microfone, não sei o que eu faço. Morrendo de medo. Na hora ele pega e aponta o dedo para mim. Fala, você aí, esse menino magrinho aí. Na época, irmãos, eu pesava 50 quilos. Eu parecia um cotonetezinho, fininho, um cabeção assim. Naquela época eu tinha mais cabelo, mas um cotonetezinho, bem grandão assim. Ele falou, você, esse menino magrinho de óculos aí. Quando ele apontou o dedo para mim, eu já estava, literalmente, eu estava quase levantando e saindo correndo. Na hora o Espírito de Deus toma ele. E numa palavra ele diz assim, você está sentado aí cheio de medo, de barreira, de bloqueio, de dificuldade. Mas assim diz o Senhor, eu te escolhi no meio da tua família. Vou te encher com o meu espírito. E você vai ser um pastor e pregador da minha palavra. Eu não sei do que você está fugindo, do que você está correndo. Mas assim diz o Senhor. Eu te separei e te escolhi no meio da tua família. Quem está comigo aí? Eu não sei qual a sua desculpa, qual o seu medo. Mas assim diz o Senhor. Vou eu te encher com o meu espírito. Eu não sei o que você tem dito, o que você tem falado, quais as desculpas você tem dado, mas assim diz o Senhor, vou te encher da minha presença e você vai superar todos esses medos com a minha graça. Pode aplaudir e glorificar Jesus. Isaías estava dizendo, a minha boca me atrapalha, a minha boca me impede, a minha boca não vai deixar eu ser. E o Senhor olha e fala assim, quer dizer que o problema é a tua boca? É as coisas que estão na sua boca? Pois eu vou tocar nessa boca e vou tirar o que está te atrapalhando. Tem gente hoje aqui, que talvez você ainda está preso em algo. Pode ser um vício, pode ser uma situação que você tem até vergonha de dizer. Mas Deus te ama tanto e te escolheu de uma maneira especial e poderosa. Trouxe um homem lá do outro lado do oceano para te dizer que o Deus que tocou Isaías está tocando na tua vida hoje. E você pode voltar para a tua casa hoje liberto, liberta. Você pode voltar para a tua casa hoje livre, liberto de toda a cadeia, de toda opressão, de todo medo, de todo mal, de toda situação, porque existem palavras proféticas que foram liberadas sobre a sua vida. Tem gente aqui que o teu pai recebeu palavra a teu respeito, tua mãe teve sonho contigo a respeito do seu ministério, e o Senhor manda eu liberar essa palavra sobre ti, sobre cada pessoa que aqui está. O inferno te segurou por muito tempo, o adversário te prendeu por muito tempo, mas hoje coisas estão sendo tiradas, barreiras estão caindo por terra.
você viverá o chamado de Jesus para a sua vida e a sua história. Diga assim: quando Deus escolhe, Ele tira coisas. Toque em alguém e diga assim: Deus vai tirar tudo que te atrapalha. Podia ter dado um glória a Deus. Podia. Vamos fazer de novo, que não foi ensaiado. Não foi ensaiado. Agora foi. Vou pedir para você fazer de novo e depois você dá o glória a Deus. Tá bom? Tá bem? Amém? Vamos lá? Toca no vizinho e diga assim: ó, Deus vai tirar tudo que te atrapalha. Pode celebrar, nação forte. Pode adorar. O que te atrapalha está sendo retirado hoje. O que te prendia está caindo por terra hoje. Celebre com alegria. Volta lá em Jeremias. Já estou terminando. Então tá, mais um pouquinho. Diga assim: quando Deus escolhe, Ele tira. Só que nós temos que entender esse agir, esse mover do Espírito de Deus na nossa vida. Porque o mesmo Deus que tira coisas, Ele também coloca coisas. Então toque em outra pessoa e diz assim: o mesmo Deus que tira, Ele também coloca coisas. Oh, maravilha! Aleluia! Verso 6. Lembra da desculpa do Jeremias? Vamos ler de novo a desculpa dele? Vamos lá. Vou contar até 3. Você vai dizer: Senhor Deus. Vamos lá. 1, 2, 3. Eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Então, agora você imagina assim: o céu está olhando para Jeremias, está falando assim: então tá bom, você está dizendo para mim, vou fazer uma alegoria. Você está dizendo para mim que você não vai ser profeta, porque o teu problema também está na boca? É isso aí, eu não vou poder ser profeta, eu tenho um problema na boca, eu sou criança, eu não sei falar, eu estou com um probleminha aqui na boca. Quer dizer que você não vai poder ser esse empresário do reino? Quer dizer que você não vai ser esse profissional liberal que eu vou usar nesse meio das reuniões, do network, das palestras? Quer dizer que você não vai ser o professor universitário? Quer dizer que você não vai ser esse atleta, essa atleta que eu vou usar nesse meio por causa... Quer dizer que você não vai ser um missionário em outro país? Quer dizer que você não vai ser o próximo pastor, a próxima pastora da próxima filial aqui da Nação Forte? É isso que você está dizendo para mim? E aí você está igual Jeremias: é isso aí, eu não sei pregar, eu não sei anunciar. Você tem aí as suas desculpas. Jeremias está dizendo: eu não posso ser, porque não sei falar, eu sou uma criança, meu problema está na boca. Então tá bom, se o teu problema está na boca, verso de número 7. Não digas, marca isso na sua Bíblia. Não digas. Deus está dizendo assim: cuidado com as suas palavras, Jeremias. Para de falar isso, para de falar essas coisas. Para de falar isso, não fala mais isso não. Então, para acordar, toca no vizinho do outro lado e fala para ele assim: cuidado que você tem falado, abençoado. Verdade, Deus está falando para ele: não fala mais isso não. Vou falar aí para ti e você dá o glória a Deus. Deus falou assim para Jeremias: não fala mais isso não. Não fala mais isso não. Então, pai, para de falar essas coisas pesadas que você fala para o teu filho, para a tua filha.
Para de falar isso. Para de falar essas coisas pesadas, você fala da sua própria vida. Eu nunca serei, eu nunca vou, eu não, eu nunca, eu. Não digas isso. Para de falar assim, ó. Olha o que Deus está falando para Jeremias. Para de dizer, eu sou uma criança. Para de falar isso. Para. Por quê? A todos que eu te enviar, você vai. E tudo que eu te mandar fazer, você vai fazer e vai falar. Então, verso de número 8. E quando eu ler esse aqui, eu só vou ler, porque esse aqui não tem nem o que pregar, irmão, é só ler. Eu vou ler e você dá glória a Deus aí, ó. Olha o que o Senhor fala para ele: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Vou ler de novo, você vai dar glória e vai bater palma, para ficar bonito, ó. Ó, vai ficar um corte bonito até para ir para o Instagram, ó. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia! Verso de número 9. Lembra que eu te falei agora há pouco? Quando Deus escolhe, Ele tira algumas coisas, amém? Mas também quando Ele escolhe, Ele coloca algumas coisas, amém? Vou de novo, ó. Quando Deus escolhe, Ele tira algumas coisas. Talvez tenha alguém que está nessa fase, está sentindo libertação, cura, mudança, coisas que estão saindo, mudando. Mas o mesmo Deus que tira, Ele também coloca algumas coisas na nossa vida. Olha o que Ele vai falar no verso número 9. Gente, eu amo esse verso 9. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu cheguei nesse capítulo 1 de Jeremias, eu li esse verso 9. Esse verso 9 aqui, eu chorei copiosamente quando eu li esse texto, e o Espírito de Deus ministrando ao meu coração. E aí ele diz assim: depois estendeu o Senhor a mão. O serafim tocou no lábio de Isaías. O Senhor estendeu a mão e tocou na boca de Jeremias. Acompanhe o raciocínio. Jeremias está dizendo assim: eu não posso ser o profeta porque eu tenho profeta na... tenho problema na boca. Me ajuda aí, ó. Eu não posso ser profeta porque eu tenho problema na... Aí o Senhor diz assim: então o problema é na boca? É, na boca. Eu não sei falar, eu sou menino. O problema está aqui. Ok. Vou eu estender a minha mão e vou tocar agora no seu problema. Vou eu estender a mão e tocar agora na sua maior desculpa. Vou eu estender a mão e tocar agora na sua boca, Jeremias. Não tem como escapar. Jesus marcou esse fim de semana para tocar na vida de algumas pessoas. A mensagem de ontem, a mensagem da manhã, essa mensagem de agora, é o Espírito de Deus tocando na sua vida. É o Senhor falando contigo. Isaías, Jeremias, e aí você coloca o seu nome. Nesse fim de semana eu separei para tocar na sua vida. O Isaías e o Jeremias, ele tocou na boca. Alguém ele pode estar tocando no bolso, outro ele pode estar tocando no entendimento, na sua inteligência, outro ele pode estar tocando no coração, outro ele pode estar tocando na família. Talvez você está aqui e você orou nesse fim de semana da seguinte maneira: Jesus, eu tenho um filho, a filha, tem um chamado missionário tão bonito, ele não está aqui hoje. Eu queria que ele tivesse, talvez está afastado, talvez ficou triste, decepcionado com algumas coisas que aconteceram na vida, na caminhada. Mas eu quero te dizer, suas orações não estão perdidas aí não. Em breve você irá vê-lo passar por essas portas, ela voltando correndo para Jesus,
Porque nós estamos numa época, num tempo, num período de uma grande aceleração. Deus quer fazer algo grande no meio da sua casa. Se você conhece o vizinho, você dá um abraço. Se não, só cumprimenta ele e diga assim: Deus quer fazer algo grande dentro da sua casa. O Espírito de Deus traz essa palavra ao meu coração. Se prepare que você verá um grande mover de salvação e restauração dentro da sua casa, aleluia. Quem celebra Jesus comigo? Você verá um grande mover de salvação no meio da sua família. Quem você menos imagina, quem você menos espera, o Senhor está tocando hoje, está visitando agora. O Espírito de Deus está tocando em alguém agora, nesse exato momento. Não é esse o foco da mensagem, mas eu não posso ser negligente com o ambiente, a atmosfera do Espírito de Deus aqui nessa casa. Coloque a mão no seu coração, um minuto. Eu quero que você ore por alguém da sua família, que você gostaria que essa pessoa estivesse aqui e não está. Alguém que precisa ser alcançado pela salvação, por Jesus. Alguém que está desanimado, parado em casa. Alguém que se afastou. Você vai orar agora. Porque eu vejo o Senhor tocando em pessoas nesse momento. Eu vejo Ele visitando vidas agora. Eu vejo o Espírito de Deus entrando em quartos escuros. Eu vejo o Espírito de Deus visitando casas de férias, apartamentos. Eu vejo o Espírito de Deus entrando até nos locais que não dá nem para eu falar nesse microfone. Porque quando Ele tem um plano na vida de alguém, Ele toca, Ele inquieta, Ele desperta, Ele visita. E nesse momento um espírito imundo está sendo repreendido, laços de morte estão sendo cortados, ciladas estão sendo desfeitas, porque existe planos, sonhos e promessas de Deus sobre a vida dessa pessoa. Pai, eu oro com essa igreja agora, por alguém que poderia estar aqui e não está, por alguém que o Senhor tem um plano e uma promessa linda. Espírito de Deus, visita essa pessoa agora. Toca nesse coração agora. Jesus querido, esse homem, essa mulher vai ter um sinal do Senhor, porque essa pessoa vai dizer: eu estava naquele local e de repente, perto daquele horário, bateu uma inquietação, bateu um sentimento, alguma coisa, e eu sabia que eu tinha que ir para casa, eu tinha que buscar uma mudança na minha vida. Nós oramos, Jesus, declarando nessa hora grande salvação em cada família aqui representada, no teu nome, Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor de novo, para eu beber uma água. Terminando, diga assim: Deus escolhe, Ele tira coisas, mas Ele também coloca coisas. Jeremias: eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Então, Jeremias, não vai ser a sua palavra, mas vai ser a minha palavra na sua boca. Eu vou colocar a palavra na sua boca. Então tem gente que está aqui, guarde isso, Jesus está tocando no seu bolso agora. Você não dá glória com isso não, irmão? Esse aqui, deixa eu só te lembrar, Isaías Deus tira, mas Jeremias Deus coloca. Aqui eu estou na parte que Deus coloca. Então vou falar de novo. Jesus está tocando no teu bolso agora. E agora. Daqui a pouco vai ter irmão fazendo aí os mistérios. Ele vai tocar. Sabe por que ele vai tocar? Porque Jesus vai colocar recurso na mão de algumas pessoas aqui. Você será um financiador do reino de Deus. Você vai ser alguém que vai abrir igreja, vai financiar, vai sustentar missionário. Você vai ser alguém que vai construir templo. Isso, amém. Isso aí, irmão. Tem gente que ficou, não precisa ficar com vergonha não, irmão. Pode. E também você vai realizar sonhos, você vai viajar. Porque a bênção de Deus é assim, irmão. Ela transborda na nossa vida. Mas vamos fazer de novo, ó. Você vai ser alguém que vai financiar a expansão do reino de Deus.
vai sustentar missionário, vai construir igreja, vai investir em projeto social. Você vai ser a pessoa que vai construir a próxima sede dessa igreja. Vai levantar aquele prédio bonito e abençoado de vários andares que está no sonho, no coração de Deus. Toque em alguém e diga assim: Jesus vai pôr dinheiro no teu bolso. Eu sou esse Jeremias aqui que não sabia falar em público, e Jesus colocou palavra na minha boca. Talvez você está aí, Jesus vai colocar ideia na tua cabeça. Você vai criar empresas, negócios, startups, aplicativos, apps. Talvez você está aqui e você não sabe, mas o próximo camisa 10 da seleção brasileira está lá dentro da sua casa e você não sabe. Não é? Não é? É. Você não sabe, aquele teu menino lá pode trazer muito orgulho para a nação inteira. O camisa 10 temente a Deus, que vai honrar Jesus. Talvez para alguém Jesus está falando assim: eu estou colocando o próximo prefeito de Brusque para você criar e ensinar nos caminhos do Senhor. O próximo governador do estado de Santa Catarina, a próxima governadora, eu coloquei lá dentro da tua casa para você orar, ensinar no caminho do Senhor. É esse menino, essa menina. Eu coloquei o próximo homem que vai liderar essa nação dentro da tua casa. Diga de novo: quando Deus escolhe, tira coisas e coloca coisas. Aplaude a Jesus. Eu coloco palavra na sua boca. Pergunta para o vizinho: o que Jesus está colocando na tua vida hoje? Você perguntou o que tirou, agora o que colocou, né, irmão? Para ficar equilibrado, 1 a 1. Então, termino aqui no verso 10. Você lembra o que Jeremias disse que ele era? Você lembra? Ele disse assim: eu sou uma criança. Então quando ele fala criança, ele fala de fragilidade, ele fala de pequenez, ele fala dessas coisas. Então o Senhor fala assim: ó, depois que eu toquei em você, que eu toquei na tua boca, você olhava assim, ó, Jeremias, você olha no espelho e vê uma criança, amém? Jeremias olha no espelho e ele vê uma. Aí o Senhor diz assim no 10: só que quando eu olho para você, eu não vejo uma criança. Desculpa, não é o 10, é o 18. Perdão, coloca o 18. É o 18. Jeremias, você olha no espelho e você se vê como uma criança. Você diz: eu sou uma criança. Quando eu olho para você, eu vejo o seguinte: eis que eu te coloco, eu te ponho como uma cidade fortificada. Aleluia. Aleluia. Jeremias diz assim: eu sou criança. E o Senhor fala: não, você não é criança não. Eu olho para você e eu vejo em você uma cidade forte. Ele diz assim: eu sou uma criança. E o Senhor, e agora eu vou fazer o trocadilho aqui, você tem que dar glória a Deus, que essa aqui vai ser a das melhores da noite. Ele diz assim: ó, eu sou a criança. E o Senhor fala assim: você não é criança não, você é nação forte. Eu falei que você ia gostar. Jeremias, você diz que você é criança. Só que para mim, quando eu tocar em você, e quando eu colocar minhas palavras na sua boca, você não será mais uma criança. Você será uma coluna de ferro. Sabe o que é uma coluna de ferro? Alguém que sustenta. Alguém que tem capacidade de sustentar e manter as coisas de pé. Deixa eu te falar. Você é uma coluna de Deus dentro daquela casa.
Tem gente aqui que aquela família lá está de pé porque você é um Jeremias lá dentro, uma coluna de oração, de intercessão. Tem gente que é coluna financeira lá, aqui, você é uma coluna de ferro. Tem gente aqui que trabalha em casa, você trabalha para uma família, talvez uma família muito rica, e eles pensam que é o dinheiro deles, não. É o homem de Deus, é a mulher de Deus que está naquele escritório, naquela empresa, naquela casa. Você é alguém que Deus tem usado para manter aquele lugar, aquela família, aquele negócio de pé. A coluna de Deus que Ele levantou naquele local. Jeremias, eu sou uma criança. O Senhor falou, você não é criança não. Você para mim é um muro de bronze. O que é um muro de bronze? Proteção, algo que está ao redor para proteger e impedir os avanços do inimigo. Você precisa dizer sim para Jesus, porque no lugar que Deus te enviar, você vai ser um muro de bronze. Olha, quando eu cheguei em Portugal, há 20 anos atrás, eu vivi algumas situações que não eram fáceis. E uma delas, que numa situação, pra você ter noção, o que foi? Tinha uma senhora dando milho para o pombo comer na rua. E eu não prestei atenção e passei no meio dos pombos. E os pombos voaram. E a senhora ficou brava, apóstolo, porque eu espantei o pombo, eu não vi os pombinhos que ela estava dando. Aí ela virou, brigou comigo e eu falei, desculpa, perdão, eu não vi os pombos. Aí ela pega, viu que eu era brasileiro, ela falou assim, volta para tua terra, brasileiro. Volta para a favela. Aí eu pensei assim, na minha terra não tem nem favela, irmã. Aí eu saí triste, andando, cabeça baixa. Aí o Espírito de Deus falou desse jeito comigo. Não deixe essa palavra entrar no seu coração. Ela não sabe o que você é, o que você carrega e o bem que você vai fazer para essa nação. E eu acredito que por causa de mim e do povo de Deus que está naquele país, muitas coisas ruins não aconteceram, porque em muitos momentos a igreja de Jesus estava com as mãos levantadas, orando e sendo um muro de bronze naquela terra e naquele lugar. No local que Jesus te plantar, aqui ou fora daqui, seja no ambiente da igreja ou no ambiente profissional, você é um muro de bronze. Suas mãos levantadas, a sua boca em adoração, você vai estar levantando um muro de proteção ao redor de uma família, ao redor de uma igreja, ao redor de uma cidade. Vocês aqui em Brusque, vocês representam um muro de bronze, orando, intercedendo e abençoando essa cidade, orando por um estado, por uma nação e até pelas nações. Bom, o fim da história você sabe. Isaías profetizou, Jeremias profetizou, e você também vai viver o projeto de Deus.